Aquele esquema que a gente já sabe, tá? Então, quando eu fizer uma pergunta, só ligar o microfone, responder, desligar o microfone, não esquecer de desligar para não dar interferência. Nessa primeira tela, aula 2, está todo mundo conseguindo ver? Sim. Eu tô. Sim, né? Sim. Perfeito. Então, vamos iniciar a apresentação. Sim, professor, tô vendo. Tá ótimo. Só para a gente relembrar, gente, antes da gente passar mesmo de fato para a escrita, quais os passos que a gente tem que fazer na hora de que a gente se depara lá com a proposta de redação? Então, antes de vocês lerem os textos motivadores, eu peço primeiro para que vocês vão lá para a proposta de redação, leiam qual é a proposta que tem que fazer. Agora vocês já sabem, se eles pedirem um texto em prosa, vocês já sabem o que é um texto em prosa. É um texto em que vocês têm que escrever em linha corrida, de margem a margem. Eles sempre vão pedir para vocês fazerem um texto obedecendo os padrões normativos ou gramaticais da língua portuguesa, então tem que ser modalidade padrão. Então, muito cuidado para não colocar aí coloquialismos, gírias, estrangeirismos, tudo isso não é considerado língua padrão, tá? Tem que respeitar o espaço da margem, tem que alinhar a margem, não esqueça do espaçamento do parágrafo. Então, como lá na hora vocês não vão levar uma régua, eu dei a dica de vocês usarem a tampinha da caneta Bic, que funciona muito bem. Ler e copiar o tema. Do tema, vocês vão circular as palavras, circular todos os substantivos, adjetivos, se aparecer, provavelmente não vai ter adjetivo no tema, mas todos os substantivos, os verbos, e aí vocês vão colocar o máximo de sinônimos que vocês conseguirem sobre essas palavras, porque isso vai ajudar vocês a evitar a repetição das palavras ao longo da criação do texto, pois na repetição das palavras faz com que vocês percam ponto também. Além dos sinônimos, coloquem aí os pronomes pessoais, pronomes demonstrativos que ajudam também na hora da escrita para evitar a repetição, para saber se vocês fizeram aí, se vocês repetiram ou não a palavra, muito simples. Leia o parágrafo e verifique se vocês citaram a palavra 2 ou 3 vezes. Se citou mais de uma vez, já repetiu um pouquinho demais aqui, mais do que a gente gostaria que escrevesse na redação. O terceiro passo é sempre formular perguntas sobre o tema para ajudar vocês a organizar e ter ideias, até mesmo assim, se for um tema que vocês nunca viram na vida, e aí vocês vão ter que, digamos, encher linguiça, formule essas perguntas na mente de vocês, porque com essas perguntas vai ajudar vocês um pouquinho a ter o que escrever na redação, completar as 30 linhas. A redação, ela não precisa de nenhuma informação muito difícil ou prolixa, tá? Pode ser uma informação simples, tranquila, mas que esteja correta. Então, sempre por que isso é um problema, o que aconteceu para isso virar um problema, quais as consequências disso na sociedade, que grupo vai sofrer, que grupo vai ser afetado com esse problema, quando que isso vai acontecer, quais as causas, quais as consequências, por que isso virou um problema, esse problema tem solução? Como resolver essa solução? Então, sempre se façam essas perguntas em qualquer tema que vocês se depararem, tá? Aí, vocês vão partir para o quarto passo, que é o repertório. Já vi algum filme, alguma série, algum seriado, algo que falava sobre isso? Já vi alguma propaganda? Já li algum livro, um noticiário, um jornal, uma revista, algo que falasse sobre isso? Quinto passo, agora vocês vão de fato voltar lá para os textos motivadores. Se nos textos motivadores tem algo, alguma informação de alguma pergunta que vocês fizeram, já descarta, tá? Evite escrever sobre o que está nos textos motivadores, porque pode ser considerado ou cópia ou senso comum. E aí vocês têm que se sobressair do comum, que é o geral. E o sexto, tornar aí o hábito de escrever, tornar a escrita um hábito. Tá? E sempre cronometrar o tempo que vocês vão levar para fazer uma redação. Tente escrever uma redação, mesmo que o rascunho, em no máximo 1 hora. E aí, com o tempo, vocês vão diminuir esse tempo, porque a redação ela é junto com a prova. Tá? Então, vocês não vão ter um dia só para redação. Então, tem que aprender a escrever mais rápido. E aí, agora a gente vai ver a introdução. A aula de hoje é sobre introdução. Como iniciar a redação de vocês? Vocês já sabem que a introdução vai ser de 6 a 7 linhas, 8 no máximo, mas o ideal é de 6 a 7 linhas, e que vocês vão fazer aí 2
a 3 períodos no parágrafo. Tá? No mínimo 2 períodos e no máximo 3. Não se estenda mais do que 3 períodos, porque aí vai estender o número de linhas. E a introdução ela tem que ser curta e concisa. É só uma apresentação do que vocês vão falar. Só que na introdução, vocês já sabem que tem que voltar lá. Ou vocês vão colocar um título que vocês criaram dentro da introdução, ou vocês vão voltar no tema da redação, e vocês têm que finalizar sempre com 2 teses. Porque são essas teses que vai servir de base para vocês produzirem o desenvolvimento. Desenvolvimento 1 é sobre a tese 1, desenvolvimento 2 é sobre a tese 2. E aí, para o texto dissertativo argumentativo, vocês podem trabalhar com as seguintes formas de introdução. Ou uma introdução por meio da definição do tema, vocês vão conceituar o que é o tema, ou vocês podem iniciar a introdução de vocês fazendo uma citação, vocês podem iniciar a introdução de vocês com uma exemplificação, vocês podem produzir a introdução de vocês através de uma oposição de ideias, em que vai apresentar 2 faces da ideia e que naturalmente elas vão se opor. Vocês podem fazer uma alusão, o que seria uma alusão? Uma referência a algo e uma comparação. Muitas vezes essa alusão, ela já vem acompanhada de uma comparação, pois vai comparar situações ou épocas diferentes. Então, são essas formas aí, as mais comuns para a produção de uma introdução. E aí, se vocês me perguntarem, professora, mas qual é a forma de fazer a introdução mais rápida e mais simples, mais fácil? É a definição do tema. Porque se vocês tentarem fazer uma introdução com a citação e a citação estiver errada, vocês perdem ponto. Então, professora, tem como a senhora me adicionar no grupo? Tem, Lana, tem sim. Quem tiver no meu Instagram, só me manda os dados, a turma e o telefone no story, que aí eu adiciono. Pode dar um exemplo de... Sim, vou dar o exemplo de todas essas formas de introdução para vocês, tá? Então, vamos para os exemplos. Então, se for para fazer uma introdução, começando pela definição, e aí é um exemplo de introdução sobre o tema sedentarismo, o grande mal do século. Então, o tema muitas vezes pode vir como forma de uma afirmação ou simplesmente como uma pergunta. Sedentarismo, grande mal do século? Como é que vocês fariam aí o início da introdução de vocês por meio da definição? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Ponto. Fechei aí o meu primeiro período. Olha, o meu primeiro período é uma frase simples, curta e é uma afirmação. Doenças como obesidade, diabetes, aumento de colesterol e problemas cardíacos são alguns dos problemas que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Ponto. Fechei aí o meu segundo período. O meu segundo período veio como exemplos da definição de sedentário. E aí como eu fecharia minha introdução no terceiro período? Eu colocaria agora as teses, tá? Eu iniciaria com as teses. E aí, é uma introdução com 3 períodos. Agora, se fosse com uma citação. Citação, professora, se eu fizer uma introdução com citação, vou ganhar mais ponto? Não ganha mais ponto, mas fica diferente, só que ela é bem mais difícil, porque você já tem que ter em mente uma citação correta. Um exemplo de uma introdução com o tema Desafios da Educação no Brasil no século XXI. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, vírgula, sem ela tampouco a sociedade muda. Ponto. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Aqui eu já trouxe uma introdução completa para vocês, começando com uma citação. Percebam que a citação eu tenho que colocar entre aspas e afirmar de quem é. Então, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que. Aí eu coloco o que ele afirmava entre aspas, porque eu copiei na íntegra. No segundo período, eu meio que expliquei
a citação dele, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção da sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tem de ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, é mais difícil, mas para quem tem mais facilidade em lembrar das citações, é um exemplo de iniciar a introdução. Terceiro exemplo seria pela exemplificação. Então, a exemplificação, vocês vão usar aí dados estatísticos, uma notícia ou uma lei. Nesse exemplo de exemplificação, é mais comum o candidato iniciar a redação, iniciar a sua introdução por meio de leis, tá? Então, segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como a responsabilidade pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Ponto. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, comecei por meio de uma exemplificação. Professor, o que é essa exemplificação de lei se difere da citação? A citação, eu vou trazer a citação de alguém, um pensador, um filósofo, um pesquisador, um professor, um poeta, assim por diante. Já a lei não, tá? Ela foi criada por nós, foi criada por alguém. Então, eu cito um exemplo de um trecho da lei e começo a minha introdução. Percebam aí que essa minha introdução, ela tem 2 períodos. Então, não tem como fazer uma introdução com um período só, tá? No mínimo 2, no máximo 3. Agora, um exemplo de introdução por meio de uma alusão histórica, sendo que essa alusão a gente acaba fazendo uma comparação de épocas, porque se eu faço referência a uma época diferente da nossa, consequentemente, na hora de explicar, eu vou comparar a época atual da época histórica. Um exemplo aí sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Primeiro período, eu fiz uma afirmação. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Ponto. Eu fiz aí, eu tirei um trecho do que acontecia na história, uma alusão, uma referência ao período medieval. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente, olha aí a palavrinha atualmente que faz essa comparação de épocas entre a Idade Média e a idade contemporânea, ou seja, hoje em dia. Então, apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Pergunto a vocês o que significa a palavra análogo. Análogo significa igual, parecido, comparação, tá? Análogo a essa situação, qual é essa situação que está se referindo aí? A situação do que acontecia na Idade Média, dos tribunais do Santo Ofício, que também eram chamados de Inquisição, que julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam, não seguiam uma determinada religião. Então, para falar sobre a intolerância religiosa, na introdução eu não vou começar falando de religião A ou B que sofre preconceito. Eu vou falar que, ainda hoje, algumas situações de intolerância religiosas acontecem, assim como acontecia na Idade Média. Então, o apesar de, já traz aí, essa locução, já traz esse sentido de apesar de não ser mais a mesma época, ainda acontece do mesmo jeito. Apesar de o Brasil ser um país laico, livre, tem-se atualmente um contexto, uma situação parecida à situação da Idade Média. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões.
fecho o meu segundo período e começo o meu terceiro. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Professor, e onde estariam os temas aí, as teses? Vocês poderiam falar no desenvolvimento 1 sobre os desafios e os caminhos a combater a intolerância religiosa enfrentados pela sociedade civil. Então, o que a sociedade civil está fazendo, o que ela pode fazer, e no segundo desenvolvimento seria pelo Estado. Vamos lá, referente à analogia, sim. Costuma ser um parágrafo só? Não, tá? Então, acabei de... um parágrafo, sim. Um parágrafo, sim. A introdução é um parágrafo só. Dentro desse parágrafo, 2 a 3 períodos. Não passe de 3 períodos, de função semelhante, mas de perfeito. Não seria, a gente não usaria aí essa definição da biologia, não. Tá? Então, vamos continuar. E questão, o 5 seria o comparativo, tá? Uma introdução iniciada por meio de uma comparação. Então, vamos verificar um exemplo de introdução com o tema o histórico desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O que significa distinta? Diferente. Mas por que usar distinta? Porque ela é um pouquinho diferente aí, ela é um pouquinho mais, eu não diria rebuscada, mas ela sai do comum. Enquanto a maioria vai usar a palavra diferente, a gente usa a palavra distinta. Então, aqui eu comparei países diferentes, a realidade do que acontece nos Estados Unidos e a realidade que acontece no Brasil. Eu preciso aí detalhar o que acontece no Brasil? Não. Quando eu falo em contrapartida, já é uma oposição. No Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Então, é totalmente diferente do que acontece nos Estados Unidos. Se lá é uma referência em desenvolvimento tecnológico, por ter um exemplo de que a educação de qualidade e a valorização adequada dos profissionais da educação gera bons frutos, aqui não, aqui é bem diferente. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, aí eu coloquei 2 teses, uma, baixos investimentos governamentais, e o outro seria o passado histórico brasileiro. Aí vocês teriam que voltar lá no início de 1500, como que o Brasil se portou em relação à educação pública de qualidade. Então, para resumir aí as formas de introdução, nós temos a definição, exemplo, crise econômica é a perda de recursos, ou seja, a definição vai ser uma forma de afirmação. Alusão histórica, essa alusão histórica e essa comparação de história ao mesmo já faz aí, de fato, alusão e comparação com a realidade atual e a de antigamente. Dados estatísticos, que seria a exemplificação, a comparação separada em si, a afirmação. Pode-se começar essa que eu coloquei uso de adjetivos, só que ela é bem mais difícil e é bem mais fácil da gente se perder e errar, tá? Então, um exemplo de adjetivo: indiferente, inconsequente e despreparada. Essa é a condição das escolas de hoje. Então, ela é um exemplo de adjetivo só porque começou com adjetivos. Então, quais são as características da escola de hoje? Ela é indiferente, inconsequente e despreparada. Eu não aconselho vocês fazerem introdução começando com adjetivos, não. Muito menos começando com a linguagem figurada. O pulmão do mundo tem uma enorme tuberculose. O que é considerado o pulmão do mundo? A Amazônia, mas isso é uma metáfora. Eu não aconselho de jeito nenhum vocês usarem linguagem figurada na redação dissertativa argumentativa, tá? Porque é um texto padrão, é um texto de linguagem denotativa, ou seja, objetivo e real, com sentido das palavras, sentido de
dicionário, e aí se vocês se misturarem aí figuras de linguagem, vocês podem se perder e podem até ser pontuados com isso, tá? Porque aí o corretor, ele pode ter uma interpretação diferente do que vocês tentaram passar, já que a linguagem metafórica, a literária, ela permite isso, tem mais de uma interpretação. Então, isso pode se voltar contra vocês. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Não, né? Não, até agora não. Perfeito, então vamos continuar. Tá. Então, agora vamos para os macetes de escrita da introdução. Para os meus aluninhos lá do grupo, eu sempre falo que a melhor forma de fazer a introdução é por forma do primeiro período, seria pelo conceitual ou afirmativo. Porque no dia da prova, no dia que vocês forem fazer a introdução, além de vocês terem que fazerem a redação, perdão, além de vocês terem que fazer a prova também, tem o tempo que é cronometrado, é corrido, tem a pressão, tem o nervosismo, tem o estresse, tem o cansaço. Então, para lembrar de citação e fazer a introdução é bem mais difícil. O macete que eu dou é, na introdução, o primeiro período, faça por meio de uma afirmação ou um conceito. E aí, professora, preciso colocar título na minha introdução? Eu já falei aula passada que na redação não precisa colocar título, a menos que seja um requisito lá da proposta de redação. Se não for requisito, não perca o tempo de vocês fazendo título, porque vocês vão perder aí no mínimo 2 linhas, de 2 a 3 linhas, e essas linhas podem faltar aí ao longo da redação de vocês, tá? Então, fez um título, coloca o título dentro da introdução. Então, como é que seria aí, como é que vocês formariam a introdução de vocês por meio de 2 períodos? Vocês começariam com o artigo definido, ou A, aí vocês colocariam o título que vocês criaram, ou o tema da redação, ou a ideia central do tema, tá? Então, digamos, vamos voltar aqui no título, vamos pegar um título que é uma pergunta. Vamos voltar aqui. Aqui, sedentarismo, o grande mal do século. Digamos que o tema da redação é uma pergunta. Vocês vão pegar essa pergunta e vão transformar numa afirmação. Então, o sedentarismo, atualmente, é considerado um grande mal do século. Ponto. Afirmação, conceito, e começaria o meu segundo período. No meu segundo período, vocês vão iniciar por meio dessas expressões aqui, ó, algumas expressões. É fato que, é certo afirmar que, é correto afirmar que, muito se discute a respeito de, muito se discute a respeito da importância de, percebe-se que, nota-se que, é sabido que, é notório que, é indiscutível que, é visível que, é urgente que, de forma geral, aí vocês vão continuar a afirmação, tá? É compreensível que, é inegável que. Ou seja, para dizer que a gente vai falar do assunto. Aquilo com certeza está acontecendo. Exatamente. Exatamente. Então, vocês vão começar a introdução com uma afirmação, fecha o primeiro período. Essa afirmação necessariamente não é só o título, vocês podem colocar o título e mais alguma informação, fecha o primeiro período, e para iniciar o segundo período, vocês vão usar uma dessas expressões aqui, porque essas expressões vão ajudar vocês agora a explanar um pouco mais, ou seja, detalhar um pouco mais sobre o título e acrescentar a tese 1 e a tese 2. Vocês podem fechar a introdução por meio da tese 2 ou depois da tese 2 colocar uma frase de conclusão para concluir a ideia, pura e simples. Então, vocês conseguem aí formar aí, construir uma introdução com 2 períodos completos, tendo todas as informações necessárias na introdução e sendo pontuados pela produção completa da introdução de vocês, tá? De forma bem simples e bem fácil. Mas quem quiser aí fazer a introdução usando os outros exemplos de introdução, pode também. Esse é só um macete da introdução mais rápida, mais simples e mais fácil de fazer. Aí eu trouxe um exemplo que eu construí para vocês. Observe a técnica enumerativa, é a mais simples na construção do desenvolvimento. Essa técnica enumerativa, estou enumerando aí as 2 teses, tese 1 e tese 2. Tese 1 para o desenvolvimento 1, tese 2 para o desenvolvimento 2. Exemplo, a educação pública brasileira
Isso daí poderia ser o meu título ou o meu tema da redação. A educação pública brasileira passa há muitos anos por um período de desprestígio social e faz-se necessário que uma renovação aconteça o quanto antes. O faz-se necessário é uma dessas expressões aqui, que eu posso usar ainda no primeiro período, não tem problema algum. É fato que, olha aí, eu comecei o meu segundo período com é fato, uma expressão introdutória. É fato que a falta de investimento público para a manutenção das estruturas físicas, tese 1, e a ausência de um currículo nacional comum, tese 2, influenciam diretamente no baixo desempenho dos alunos nos exames nacionais. Eu fiz uma introdução completa, correta, que atende a todos os requisitos necessários. Coloquei o meu título dentro da introdução, fechei o meu primeiro período completo por meio de uma afirmação, e depois da minha afirmação, eu ainda coloquei que é necessário que algo aconteça, iniciei o meu segundo período com uma expressão introdutória, coloquei a tese 1, coloquei a tese 2 e fechei a minha ideia. Um outro exemplo, falando sobre depressão. A depressão, um tipo de doença mental que até então atingia especificamente os adultos, vírgula, agora está cada vez mais presente na vida dos jovens e também das crianças. É certo afirmar que a ansiedade, o estresse e os distúrbios de sono comportamental são os principais fatores ligados à pressão de ser feliz ou bem-sucedido imposta pela sociedade contemporânea. Estão adoecendo mais os jovens brasileiros. Então, eu coloquei o meu título, o meu tema, que seria o de vermelho, fiz uma exemplificação do que é, tá? Eu explanei um pouco mais, eu dei um conceito, tipo de doença mental, e ainda falei que até então, antigamente, só atingia os adultos, agora não, está atingindo os jovens e também as crianças. Fechei. No segundo período, comecei com a expressão introdutória, é certo afirmar que coloquei a ansiedade, o estresse e o distúrbio sono comportamental são fatores ligados aí à depressão, assim como a pressão social de ser feliz e ser bem sucedido o tempo todo. Então, seria a ideia da tese 2. Estão adoecendo mais os jovens brasileiros. Eu falei que aí eu desenvolveria a minha redação falando dos jovens brasileiros. E estou falando sobre depressão. Então, até aqui, fácil ou difícil fazer uma introdução? Seguindo esse passo a passo, seguindo essas dicas tranquilas. Ah, facinho, tranquilo, né? Para quem já está acostumado, sabe que com o tempo vocês vão se acostumar, vocês não vão esquecer. Professora, o que é tese? Tese é a ideia central, são duas ideias, pelo menos duas ideias que vão servir de guia para vocês produzirem o desenvolvimento, porque a conclusão tem que estar de acordo com tudo que vocês pode cancelar o envio da redação. Não, Luana, vou cancelar não, vou corrigir bonitinho, e aí eu dou a dica que eu estou falando aqui, eu falo para vocês. A conclusão tem que estar de acordo com o que vocês fizeram no desenvolvimento e na introdução. Então, geralmente, vocês têm que ler a introdução e ler a conclusão e ver se vocês começaram e terminaram falando do mesmo assunto. E o desenvolvimento? Vocês não vão falar de algo diferente do que está na introdução, vocês têm que falar do que foi falado na introdução. Então, serve como uma bússola, um guia ou um comando para seguir, para vocês não se perderem no desenvolvimento. Se vocês colocaram as teses dentro da introdução, você já sabe do que vocês têm que falar no desenvolvimento, e aí não vai ficar aquela redação quebrada em que vocês começaram falando sobre abacaxi, no desenvolvimento vocês falaram sobre carro, e na conclusão vocês terminaram falando sobre casa. Tá? Então, aqui vocês começaram a falar sobre abacaxi, aí no abacaxi, lá nas teses vocês colocaram que há 2 tipos de abacaxis. Desenvolvimento 1, você fala sobre um tipo, desenvolvimento 2, você fala sobre outro tipo. Como posso criar uma tese? Muito simples. Para criar uma tese, vocês vão voltar, deixa eu pegar aqui o tema. Voltar aqui. Digamos, sobre depressão. Lembra daquelas perguntinhas que vocês tiveram que fazer? Lá? Volta. Lá naquela etapa 3 do método de organizar as ideias,
as perguntas que vocês tiverem que fazer, lembra do porquê isso é um problema, esse problema afeta quem, esse grupo sofre com esse problema desde quando, quem sofre com esse problema, quais as causas, quais as consequências, seriam as causas e as consequências. Então a gente tem que pesquisar o que acontece. Vamos aqui, a gente tem que pesquisar o tema para nossa redação para saber como explicar ou escrever. Exatamente. É isso mesmo. Então, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vocês fizeram uma alusão histórica e uma comparação de épocas sobre a Idade Média, que lá as pessoas elas eram condenadas, elas eram perseguidas, julgadas e condenadas por muitas vezes por não concordar ou não acreditar em determinada religião, e que infelizmente no Brasil hoje em dia está se tendo uma situação muito análogo, muito parecido ao que acontecia na Idade Média. Muitas religiões, muitas pessoas de religiões diferentes estão sendo aí perseguidas, julgadas e condenadas. Essa é a afirmação. Encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa seria um tema 1. É a tese 1. Professora, só que o encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa pela sociedade civil é a tese 1, e combater essa intolerância religiosa pelo Estado seria a tese 2. Fale, Levi. Falando nesse tema de intolerância religiosa na redação, um bom exemplo que eu vejo disso, tanto historicamente quanto socialmente, é o filme e o livro Corcunda de Notre Dame. Se a gente for parar para pensar. Já assistiu ou leu algum dos dois? Eu já li um pouquinho sobre, mas eu não conheço a história a fundo, não. Mas por que seria intolerância religiosa? Bom, é porque naquela época, principalmente na França, que o Victor Hugo quis expressar, tinha perseguição aos ciganos, que era um outro povo que via nômade e não seguia o exemplo da Igreja Católica. Isso daria um bom pontapé para uma redação sobre tolerância religiosa. Inclusive, você poderia usar aí esse livro ou filme como uma citação, como uma referência sociocultural dentro do desenvolvimento. Tá? Para comprovar os seus argumentos. Tá perfeito. É que o Corcunda eu vejo mais como. Ele também pode ser usado como um exemplo para tratar de temas ligados à aparência, né? Ou sobre preconceitos, enfim, né? Mais certinho. Não tem nenhum intruso aqui na aula, não, tá? Eu confundi vocês também. Mas o que estão perguntando é que as aulas são sempre gravadas e depois eu posto as aulas, só que eu posto nas turmas dos primeiros anos, tá? Infelizmente vai para os primeiros anos. Mas eu convidei todo mundo que estava lá no grupo de redação a entrar com link de aluno. Não tem problema, não. Então, vamos continuar aqui. Então, o macete da redação para a escrita de introdução é bem bacaninha, facilita muito a vida de vocês e vai fazer com que vocês percam menos tempo na introdução. E aí a tese 1, tese 2 é só vocês se questionarem. Quando vocês perguntarem por que isso é um problema, o que causa esse problema, quais são as consequências desse problema, a causa ou a consequência já vai servir de tese. Só que vocês só vão citar, vocês vão deixar para desenvolver essas causas ou essas consequências lá no desenvolvimento. Já dei o exemplo. Então, vamos lá. Um exemplo de introdução que ganhou nota 1000 na redação do Enem do ano passado. Aqui, acho que a imagem ficou um pouco ruim, mas não tem problema não, eu leio para vocês. Só o exemplo da introdução que a candidata Audilane Maria fez. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do Brasil. Ponto. Primeiro período. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivamente na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão dos deficitários incentivos à valorização cultural nas escolas, mas também a excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura
com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então, ela fechou aí, ela acabou fazendo 4 períodos. Falei para vocês que não é muito recomendável, mas porque ela colocou as teses um pouco mais longas. Então, a parte que está de azul seria a tese 1 e a parte que está de amarelo seria a tese 2. Então, vocês perceberam que a introdução foi bem simples e que ela colocou aí o cinema como sendo uma forma de acesso à cultura, tá? E ela tirou nota 1000, ela tirou nota máxima na introdução, na redação em si, e eu trouxe só a introdução para vocês verem que não é nada muito diferente do que a gente faz na escola ou muito irreal. Então, professora, você pode postar no YouTube e permitir a visualização só daqueles que possuem o link, aí fica acessível para aqueles que não são do primeiro ano. Luana, eu gostaria muito de saber como é que faz isso, porque eu não sei. Se depois vocês me derem aí uma consultoria de como eu posto no YouTube só para quem tem acesso ao link, tudo bem. Tá? Até então eu não sei fazer isso não, mas como ela fica gravada, eu posso até postar a aula 1, que foi semana passada, e posto dessa aula também. Só que eu vou precisar de uma ajuda de vocês para fazer isso. Aqui eu trouxe agora, de amarelo, um outro exemplo aí de introdução. Então, a declaração, essa já seria uma introdução pronta. Há várias fórmulas na internet que vocês vão encontrar, várias forminhas de bolo já prontas que servem para encaixar em qualquer tema. É uma boa dica para vocês treinarem, mas não fiquem presos a essas formas de bolo, porque na hora da redação pode ser que o avaliador pegue a redação de vocês, a introdução, jogue na internet, e aí vocês vão perder ponto, ou podem até ser desclassificados como cópia, tá? Então, se na hora que vocês se empolgarem em fazer isso, faça sempre paráfrase. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, garante a todos os cidadãos o direito à saúde, educação, segurança, etc. Então, primeiro erro, não usem a palavra etc. na redação de vocês, porque a redação tem que ser com informações concisas, informações prontas, reais. Não pode deixar a abertura para interpretação vaga. E ao bem-estar social. Entretanto, ao olhar para a realidade brasileira, observamos que aí vocês colocariam o tema delimitado, ou vocês colocariam o título que vocês criaram, impede o pleno exercício desse direito. Nesse contexto, é inegável que ou a, aí vocês colocariam um tema, constitui-se um desafio para o Brasil, devido a, esse argumento 1 e argumento 2 seria tese, devido a tese 1, devido a tese 2. Basta aí encaixar as palavras-chave dentro dos colchetes, de acordo com o tema de vocês. Ajuda muito. Serve para qualquer tema de redação? Não, não serve para qualquer tema de redação, mas serve para uma boa parte de tema. E claro, quando vocês forem encaixar os temas de vocês, vocês têm que fazer alguns ajustes, tá? Mas ajuda bastante. Inclusive, eu já dei aí muitos exemplos de introduções prontas, desenvolvimento e conclusão para facilitar a vida de vocês. E, Vitinho, depois você me fala no pessoal, tá? Como fazer isso, que eu juro que eu faço. Então, vamos continuar. Aqui já seria na aula 3. A aula 3, o desenvolvimento, eu vou deixar para a próxima sexta-feira, porque o desenvolvimento leva muito mais tempo. E a aula de desenvolvimento eu separei aí em 2 aulas. Vou falar para vocês o formato de bolo do desenvolvimento, como fazer citação direta, como fazer citações indiretas e, principalmente, os conectivos que vocês têm que usar, porque se vocês não usarem, vocês vão ter muitas ideias bacanas, mas que elas vão ficar soltas, tá? E aí não dá. Então, a aula de hoje seria sobre introdução, a próxima aula é sobre desenvolvimento. Não percam a aula de desenvolvimento, ela está muito bacana, tem muitas dicas ótimas, exemplos que eu trouxe para vocês. Muito bom, os elementos coesivos, olha que bacana. E aí tem a citação no desenvolvimento, que é importantíssimo, tá? Então, hoje nós vamos ficar com a aula de introdução. Para quem já me mandou a redação,
não tem problema. Quem não está no grupo, não se preocupe, porque dentro da aula de vocês, eu vou colocar aí redação para vocês fazerem na plataforma e eu espero ter ajudado. É um spoiler só para deixar instigado, deixar vocês aí interessados, curiosos para saber como é que é a aula. Então, para quem quiser entrar no meu grupo de redação, pode mandar mensagem, que ainda tem espaço, tá? Dá. Professora, eu ainda tenho uma lista de conectivos que você passou ano passado. Gostaria que eu colocasse novamente o grupo? Gostaria sim, Álvaro. Então, eu trabalho com essas ideias desde o ano passado, lista de conectivos que ajuda muito. Conectivos, conectores, conjunções, advérbios e preposições são importantíssimos na aula de redação e dentro de uma redação. E depois que eu passar a estrutura todinha fechada da redação de vocês, finalizar com conclusão, aí as próximas aulas de redação será sobre pontuação, uso da vírgula, do ponto e vírgula e assim por diante. Bem que a senhora poderia passar um tema semelhante ao pais. Um tipo de tema que eu fiz foi a imaginação fez o mundo. Fez o mundo. Jamília, é bacana. Eu tô passando vários temas já dentro do nosso grupo de redação, eu já passei acho que uns 10 temas para vocês. Eu não sei quantas redações eu já pedi para vocês fazerem desde o início do ano, não. Mas eu tô tentando. Ano passado, eu até cheguei bem próximo dos temas que foram cobrados no PAS. Tanto na PAS 1, quanto o PAS 2 e o PAS 3. Eu passei temas bem próximos, bem parecidos, que ajudou bastante, tá? Então, se contar ano passado. Ano passado também trabalhei com muitas redações. Então, a aula de hoje finaliza aqui. Introdução. Mais uma vez, fiquem à vontade. Quem quiser participar do meu grupo de redação, pode participar. Eu até acho mais fácil corrigir as redações por lá, pelo WhatsApp, porque depois eu pego o final de semana e vou corrigindo e fica mais fácil de eu passar o feedback para vocês. Tem muitos alunos no grupo que fica lá só corujando, mas não manda as redações. Eu dei o prazo até amanhã para quem ainda não mandou redação, porque domingo é dia de descanso, tá? Então, beijos e até quinta-feira na nossa aula de gramática e sexta-feira que vem nossa aula de redação novamente. Beijão, tá? Tá. Tchau, professora. Professora, Tchau, tchau. me responda uma coisa, como é